Voltamos com a nossa conversa com o escritor e poeta Alisson Silva. Bom, Alisson, agora a gente vai falar especialmente nesse segundo bloco sobre o seu livro, né? O Versos na Lua. Sim. Que eu queria que você explicasse primeiro como é que surgiu a ideia, porque parece que é uma releitura, né, da sua vida inteira, trajetória de poeta, desembarcou nesse livro aí, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem 166 poesias, muitas eu excluí, né, não quis colocar. Muitas eu reescrevi, porque em 2009 foi lançado... Porque antes de... Lá no começo de 2000 era difícil lançar livro, né? Muito difícil. Então, aí foi lançada uma plataforma que chama o Clube de Autores, que é onde você publica o livro de graça. Só que daí só sai conforme as pessoas pedem, por demanda, sob demanda. Só que acaba saindo muito mais caro e a pessoa ainda paga um frete muito mais caro. Então, fiz essa primeira vez, em 2009, e agora que as coisas foram ficando mais fáceis, assim, para imprimir tudo, aí eu pensei, né, peguei, juntei tudo e... Como a lua faz parte da poesia mesmo, né, do ser poeta, essas coisas, então foi aonde veio a ideia do Versos na Lua, como se a pessoa estivesse viajando enquanto escreve, né, e realmente é isso que acontece, né. Então, foi a partir disso que surgiu a ideia de eu juntar tudo, todos os textos, reescrever, muitas não precisaram. Fazer uma triagem ali. Exatamente. Foi mais difícil do que escrever. Daí eu pedi para o Wesley fazer para mim porque eu queria o livro com como que chama? Espera, tem como... com esses desenhos, você está falando? Isso, não, com artes, né? Com as artes? Com as artes ali, com as ilustrações. Ilustrações. Isso, exatamente. Com as ilustrações. E aí, em cada poesia tem ela. Então, eu investi bastante nela, porque ela vai ser o livro principal mesmo, assim, da minha vida. Tem outros que o ano que vem eu já pretendo lançar outro, era para sair neste ano. Só que eu estou esperando mais um pouco, que eu quero investir um pouco mais para fazer um evento de lançamento. E daí, no caso, já tem outro para mais para frente. A produção sua é incessante, né? Isso, não para. Tem bastante coisa. E nesse livro, o Versos na Lua, o leitor ele vai encontrar aí versos mais sobre romance, amor, Sim. Ou tem outros temas também aí? Também tem outros temas. Por exemplo? Às vezes fala de fé, fala sobre algumas circunstâncias da vida, fala sobre tristeza, mas ao mesmo tempo fala sobre esperança. Então é um livro bem aberto mesmo, assim, né? Com bastante expectativa. E você falou da triagem que foi difícil, né? Sim. Compilar vários anos de escrita para desembocar nesse livro. Exatamente, para não esquecer nada, entendeu? E também para não colocar de novo a mesma coisa. Como é que foi para você fazer essa triagem? Ter que eliminar alguns escritos ou refazer outros? Como é que foi esse processo para você de reescrever? Então, porque conforme, né, se passaram 10 anos, na verdade, porque eu lancei esse livro em 2020. Então, 10 anos, quase 11 anos. Que eu lancei o primeiro em 2009, então eu achei que eu estava mais maduro, a minha escrita estava mais madura, meu vocabulário. Então eu achei melhor reformar algumas. Então, no caso, eu acabei fazendo isso. Eu achei melhor mesmo. Mas foi sofrido para você ou foi normal? Não, foi normal. Acho que eu levei 2 meses para fazer tudo. E nesses mais de 150 poemas que estão aí, tem alguns que eu acho, claro, que deram mais trabalho que outros, né? Alguns que você se inspirou em determinadas situações, em outras situações. Sim. Para você juntar e para fazer a sequência, porque tem uma sequência no livro. Como é que você pensou isso? Então, as minhas poesias eram todas datadas. Os tempos que eu fiz, tudo certinho.
Só que no livro não tá com a data. Só que eu fui montando conforme realmente você falou, né? Fui pensando nos temas, um começo, porque ali, cada poesia, uma corresponde à outra. Não são iguais, mas segue uma mesma linhagem. É como se fosse um livro de romance mesmo, entendeu? Tem uma história por trás do livro, na verdade. Então, é isso que acontece. Eu fui montando aos poucos, colocando uma aqui, outra ali, e até sair o livro mesmo. Depois eu mandei para a Vera fazer a revisão, ela que fez a revisão para mim. O Guedes que fez o prefácio. Carlos Guedes, isso. E a Vera escreveu sobre o seu livro falando sobre que representa muito o movimento simbolista, né? Sim. E que lembra Cruz e Souza, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles. Isso dá uma responsabilidade para sua... Sim, exatamente. Eu fico sem desnorteado, sem saber o que falar quando alguém fala algo do tipo para mim, sabe? Porque eu sou do tipo assim, eu não sou de... Claro que eu divulgo as minhas coisas, tudo, mas eu não fico me vangloriando, entendeu? Eu gosto que tiver de ser, vai ser. Então, se as pessoas gostam, elas vão falar. E tem pessoas que não gostam, então... Né? Mas você se identifica com esse movimento simbolista que a Vera citou? Sim, bastante. Porque vem mais do sentimento mesmo, né? Eu sou muito intenso. Na minha vida eu sou muito intenso, então são uma mistura de sentimentos que às vezes explodem também, o passado, o futuro, o medo do amanhã, essas coisas, tudo se junta e acaba transformando, sai tudo em poesia, na verdade. E como é que você pensa essa produção da poesia nesse mundo que você cita aí de medos, de às vezes insegurança? O modo como o tempo é tratado hoje em dia, que é um tempo muito, né, ninguém quer saber muito de nada, é tudo muito rápido, muito efêmero. Como é que você pensa isso nessa produção de poesia? Então, como eu disse, né, porque a poesia, assim como a filosofia também, é como a gente enxerga a vida, como a gente tenta expressar os nossos sentimentos, né? Nem sempre é o que a gente viveu, às vezes é o que a gente queria viver. Mas sempre a poesia sempre vai existir, de um jeito ou outro, né? Assim, hoje eu vejo que está decaindo cada vez mais as pessoas que gostam de ler. Principalmente poesia, né? Principalmente poesia. Mas tem muitas pessoas ainda que gostam. Então, isso que é o foco também. Porque eu não sei fazer outra coisa a não ser poesia, que nem... Eu tento escrever mais contos, até um conto meu foi premiado em 2º lugar o ano passado pela Academia de Criança Troféu Jacaré. Só que a Vera mesmo fala, o seu foco mesmo é a poesia, onde você se dá bem mesmo. Mas eu tento embarcar em outras áreas, mas a poesia para mim é o meu caminho mesmo. E por que você acha... que a gente falou agora, a poesia não é muito assim, as pessoas não estão acostumadas com poesia, né? Por que você acha que tem esse preconceito? Poesia não gosto, poesia não me adaptei. Por que tem esse rechaço com a poesia? Porque eu acho que a cultura está mudando, né? Assim, vamos dizer. Está mudando para as pessoas que deixam isso acontecer. Por exemplo, hoje em dia tudo... lacração, as pessoas querem lacrar, falar de pornografia em tudo, então, né, eu acho que o romance ficou para trás, de uma certa forma. A gente vê isso cada vez menos nas novelas, filmes, essas coisas, é muito mais difícil. A parte de romantismo e amor acabou virando um pouco meio cafona, né? Exatamente, porque antigamente não tinha, por exemplo... Não tinha celular, não tinha televisão, então as pessoas liam bastante livro. Então elas produziam mais, falavam bem melhor. Hoje em dia não, tem celular, tem tudo, né?
Então, eu acabo se perdendo. Muita coisa vai ficando para trás. Apenas quem realmente gosta, que já tem um dom de ler, de querer conhecer, querer saber, que vai buscar mesmo poesia e outros gêneros. Quando você falou agora há pouco do primeiro livro que você escreveu e depois que você teve que fazer todo esse processo para resultar nesse, é aquele livro Não Importa a Dor, os anjos também falam de amor, é isso, né? Isso, exatamente. Foi. O livro também só com poesias, né? Só com poesias, com bem menos poesias, mas era só poesias. E esse você também chegou a publicar ou não? Publiquei. Publicou? Publiquei, daí eu dei uma entrevista para o Diário de Jacareí na época, 2010. E publiquei. Aí vendi, só que pela plataforma que eu te falei, Clube de Autores. Hoje também esse livro está nas plataformas, na Amazon, em várias outras livrarias online. Só que eu prefiro vender pessoalmente, porque eu consigo entregar por um menor preço e não precisa pagar um frete. Esse livro tem quantos exemplares? Então, eu vou tirando, na verdade, como eu falei, que fica mais facilitado, eu sempre vou fazendo por remessa. De 20 em 20, aí eu pago, aí vai acabar, eu já peço outro, mas está vendendo muito, bastante. Sim. Porque a gente até estava falando antes da gravação, que esse livro tem uma fanpage, né, no Facebook, tem 10 mil curtidas, né? Isso, já tem 10 mil seguidores. 10 mil seguidores, né? Não é fácil. Em tão poucos anos. Exatamente. Não é fácil. Para a gente fechar esse bloco, para quem quiser, por exemplo, eu queria gostar de poesia, a pessoa tem que começar por onde? Por qual autor que você recomenda que a pessoa comece para ela embarcar e não sair mais da poesia? Então, eu acredito, como eu comecei a gostar bastante, foi lendo Vinícius de Moraes mesmo, Flor Bela Espanca, são muito boas as poesias dela, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Drummond de Andrade, todos esses são peças-chave da poesia. Mesmo algum tendo ideias mais complicadas, sim, algumas palavras... Então, porque daí a pessoa vai encontrar o que ela mais se identifica, na verdade, né? Porque cada poesia fala de uma coisa, aborda um tipo de tema. Então, a pessoa vai se encontrar na poesia. E a partir dali pode até começar a produzir também. Tá certo. Poesia. Vamos fazer então mais um intervalo. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já.